Olá, meu caro aluno, cara aluna, que prazer, que alegria ter você aí deste lado, trabalhando junto comigo. E você está construindo a sua história e com certeza vai ser uma história de sucesso. Nesta aula nós vamos retomar alguns conhecimentos trabalhados na química orgânica e, entre eles, vamos trabalhar cadeias carbônicas. Vamos retomar esses conhecimentos. Os objetivos desta aula, professor? Retomar os fundamentos da química orgânica, revisar as propriedades do carbono e revisitar os conceitos sobre cadeias carbônicas. Alguns questionamentos pertinentes desta aula. O que é a química orgânica? O que são as cadeias carbônicas e as suas classificações? Química orgânica, professor? Ah, sim, professor. É a química que é constituída, é a química que estuda os compostos do carbono. O carbono é o elemento central da química orgânica. E, claro, temos os outros elementos químicos, mas o principal é o carbono. Química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. O carbono, ele é um átomozinho bastante interessante e muito versátil. Ele tem a capacidade múltipla de efetivar ligações químicas. Ligações químicas diferenciadas. Ele pode fazer ligação simples, ele pode fazer ligação dupla e ele pode fazer ligação tripla. Observe nesta imagem aqui, ele é um elemento químico bastante interessante e muito versátil. E nesta tabela eu separei para você os principais elementos químicos que compõem a química orgânica: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E as ligações, as quantidades e as ligações químicas que cada um deles fazem. O carbono, 4 ligações químicas. O hidrogênio, sempre uma. O oxigênio, 2. O nitrogênio, 3. Professor, como são essas ligações químicas e como podem ser? Está aqui. O carbono pode fazer ligações simples, dupla ou tripla. O hidrogênio sempre simples. O oxigênio simples ou dupla. E o nitrogênio pode fazer simples, dupla e também tripla ligação química. Diante deste conhecimento, eu separei algo especial para você. Esta atividade para que você exercite o seu conhecimento. Tempo.
Muito bem, meu caro, cara aluna, tenho certeza que você conseguiu fazer esta lição. Observe, essas ligações pontilhadas, elas serão ligação dupla, simples e simples. Por quê, professor? Porque o carbono tem que fazer 4 ligações químicas, o oxigênio 2. Então, para completar aqui, satisfazer as ligações químicas tanto do oxigênio como do carbono, ligação dupla. E aqui, ligação simples para satisfazer o nitrogênio e o carbono. E aqui a mesma coisa, ligação simples para satisfazer o carbono e o nitrogênio. O carbono, ele tem a capacidade de formar o que nós chamamos cadeias carbônicas, que são ligações em série entre vários carbonos e outros elementos químicos. Aqui nós temos imagem de várias cadeias carbônicas. E nessas cadeias carbônicas, nós classificamos os carbonos e as próprias cadeias carbônicas. Nós seres humanos gostamos muito de classificar. Classificamos tudo, faz parte do nosso, da construção da ciência que nós estamos construindo a cada dia que passa. E os carbonos na cadeia carbônica, eles são classificados em primários, secundários, terciários ou quaternários. Professor, o que determina um carbono como secundário? A quantidade de outros carbonos que ele está ligado. Se ele estiver ligado a 2 carbonos, ele vai ser um carbono secundário. Se ele estiver ligado, professor, a 4 carbonos, ele vai ser um carbono quaternário. E as cadeias carbônicas, professor? Gostaria de saber, relembrar, retomar como é que elas são classificadas. E eu estou aqui para isto, para lhe auxiliar nesta retomada de conhecimento. As cadeias carbônicas, elas são classificadas em abertas ou fechadas. Abertas também tem o nome de acíclicas ou alifáticas. E fechadas tem o nome também de cíclicas. Isso aí. E também elas podem ser classificadas mistas, quando ela é simultaneamente aberta e fechada. E as cadeias abertas, elas são subclassificadas. Subclassificadas, professor? Sim, elas são subclassificadas em normal ou ramificada, em homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Professor, quando a cadeia carbônica é normal? Quando ela tem apenas 2 extremidades de carbono contido nela. Quando ela é ramificada, professor? Quando ela tem 3 ou mais extremidades constituídas de carbono. E quando uma cadeia é homogênea? Quando ela só tem carbonos e hidrogênios que a constituem. E se ela é heterogênea, professor? Quando tem um heteroátomo. Heteroátomo, professor? Sim, um átomo diferente. Mas diferente do quê? Diferente de carbonos e hidrogênios. E quando ela vai ser saturada ou insaturada, professor? Quando ela tiver apenas ligações simples, saturada. Quando ela tiver dupla ou tripla, insaturada. Professor, e as cadeias fechadas? As cadeias fechadas, elas são subclassificadas em 2. As alicíclicas e as aromáticas. Aromáticas, quando apresenta o anel aromático. Esta substânciazinha química aqui interessante, ó, constituída de 6 carbonos e com 3 duplas ligações alternando entre esses carbonos. Quando ela contém esta estrutura, nós dizemos que ela é aromática. E quando ela é fechada, professor, e não contém um anel aromático, nós dizemos que ela é alicíclicas. Elas podem ser subclassificadas em homocíclica ou heterocíclica. Homo, quando só tem carbonos e hidrogênios, hétero, quando tem um heteroátomo ali, saturada ou insaturada. E as aromáticas, elas são classificadas em mononuclear ou polinuclear. Professor, muita informação, olhe, quase me perdi. Se o senhor não fosse tão competente no que o senhor fala, eu teria me perdido. Eu sei. E de tanta competência que você eu separei aqui alguns exemplos para a gente fixá-los em nossa mente. Observe esta cadeia carbônica. A classificação dela, ela é
Aberta, sim, porque ela não tem um ciclo como esta de baixo. As suas extremidades não se ligam formando um ciclo. Ela é ramificada, por quê? Porque ela tem 3 extremidades constituídas de carbono. Professor, se ela tiver 4, também será ramificada. E ela é heterogênea porque tem um heteroátomo na sua cadeia. Um átomo diferente de carbono e hidrogênio, que nesse caso é o oxigênio, ligado entre 2 carbonos. Por isso ela é heterogênea. E ela é classificada como saturada. Professor, como assim saturada se eu estou vendo uma dupla ligação ali? Lembra? Insaturada tem que ter dupla ou tripla ligação química entre carbonos. A dupla ligação química aqui é entre carbono e oxigênio. Por isso esta cadeia é classificada como saturada, porque entre os carbonos nós vamos ter apenas ligações simples. E esta cadeia, ela é fechada, sim, fechada, alicíclica, claro, porque ela não é aromática, homogênea, porque só tem carbonos e hidrogênios, e insaturada, porque tem essa dupla ligação química aqui. Vamos ver outros exemplos. Sim, outros exemplos. Separei para você fixar o conhecimento. Esta cadeia carbônica, ela é aromática. Por quê? Porque ela apresenta apresenta 2 anéis aromáticos, né? Se ela apresentar apenas um, ela já é classificada como aromática. Ali nós temos 2 anéis aromáticos, então ela é aromática, ela é polinuclear. Por quê? Porque tem 2 anéis aromáticos que a constituem e ela é isolada. Nós dizemos de núcleo isolado, ela não é de núcleos condensados. Esses 2 anéis aromáticos não estão condensados um no outro. Por isso nós dizemos que ela é de núcleo isolado. Professor, homogênea? Sim, porque só tem carbonos e hidrogênios. Insaturada, professor? Na verdade, quando a gente diz que ela é aromática, indiretamente nós já estamos dizendo que ela é insaturada, porque sabemos que o anel aromático possui duplas ligações químicas. Mas aqui temos então esta informação. Aqui agora temos esta outra cadeia carbônica para nós classificá-la e você fixar ainda mais este conhecimento. Observe, nós temos um ciclo, mas também temos uma sequência de carbonos fora do ciclo. Então, esta cadeia carbônica ela é simultaneamente fechada como aberta. Então, nós dizemos que ela é uma cadeia carbônica mista. Sim, uma cadeia carbônica mista. E, além disso, ela é homogênea. Por quê, professor? Porque ela só tem carbonos e hidrogênios, não tem heteroátomo que a constitui. E também ela é uma cadeia carbônica saturada. Saturada porque ela só tem ligações simples entre os carbonos. Professor, mas e ramificada? Não, esse tipo de classificação até seria irrelevante nesse caso aqui, porque quando nós dizemos que ela é uma cadeia carbônica mista, nós já estamos indiretamente dando essas informações aí. Muito bem, você compreendeu, você entendeu e você vai provar tudo isto com esta atividade que eu separei para você. Tempo.
Muito bem, parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação. Confere comigo aqui a solução. A cadeia carbônica, ela é heterocíclica, hétero porque tem um heteroátomo, nitrogênio, e cíclica, evidentemente porque ela tem um ciclo, e ela apresenta 7 átomos de carbono. Sim, ela apresenta 7 átomos de carbono porque cada vérticezinho deste aqui tem um carbono que você sabe e você entendeu e você compreendeu. Agora, eu tenho uma outra atividade para você. Não, eu nunca lhe deixo na mão. Outra atividade para que você possa minerar o seu conhecimento. Tempo. Muito bem, caro e cara aluna, confere aqui comigo a solução do seu exercício e eu tenho certeza que você está muito bem, você está muito bem na química. Esta cadeia carbônica, portanto, ela é classificada como aberta, sim, não tem as extremidades ligando-se formando um ciclo. Ela é classificada como homogênea, só tem carbonos e hidrogênios. Ela é classificada como saturada, só tem ligações simples. E ela é classificada como normal, não tem carbonos fora da cadeia principal, ou seja, ela não é ramificada, ela não tem 3 ou mais extremidades constituídas de carbono. Muito bem, muito bem. Eu separei aqui uma reportagem interessante para você poder ler,
para você poder aprofundar os seus conhecimentos. Professor, será que seria tão importante mesmo eu ler essas reportagens? Olha, sim, porque normalmente as questões que são cobradas hoje, elas envolvem muita contextualização. Então você tem que estar antenado sobre os acontecimentos, sobre aquilo que ocorre no mundo que envolve a nossa ciência química. E aí, claro, você vai estar já previamente com um conteúdo, com um conhecimento adquirido, e quando lhe for exigido, você vai poder desenvolver ali aquela questão com muito mais facilidade, enquanto o seu concorrente, evidentemente, não se dedicou, não teve as aulas de Química da Aulas Paraná, não esteve aqui conosco, evidentemente, a história dele não vai ser como a sua. Déficit dos produtos químicos é recorde. O que esta reportagem tem a ver com os nossos estudos de química orgânica? Como é possível transformar conhecimento químico em riquezas? Você vai exercitar a leitura, a pesquisa e aprofundar os seus conhecimentos. Veja, déficit de produtos químicos. Déficit quer dizer falta, quer dizer pouco. Então, há uma demanda de produtos químicos e não tem esses produtos para suprir. Alguém pergunta, será, professor, que é muito difícil ganhar dinheiro? Eu ainda não sou adulto e quando eu ficar adulto eu precisarei ganhar dinheiro para custear a minha vida. Bom, eu lhe digo, para algumas pessoas e para algumas empresas, para alguns segmentos, não é difícil. Para outros, complicadíssimo. Aqui nós temos uma prova de um segmento que está faltando situações, está faltando empresas, está faltando trabalho para poder aumentar as suas rendas. Se tivesse mais hidrocarbonetos no mercado, se tivesse mais empresas produzindo ácidos, se tivesse mais empresas produzindo substâncias químicas, certamente estariam vendendo e granjeando, ganhando aquilo que todos nós queremos, que é money, grana. Então é isso, meus caros. Eu tenho certeza que você gostou desta aula. Eu amei tê-lo aí comigo deste lado, estudando, participando comigo desses conhecimentos e lhe aguardo, lhe espero na próxima aula para nós podermos construir ainda mais essa sua história que vai ser de muito sucesso. Um abraço e até mais.